Nós estamos entrando na mística, na grande mística do pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá. Minha gente, não é qualquer porta que nós estamos batendo, é a porta do coração de Deus. Pra vocês entenderem a nossa mística da noite, abra os olhos um minutinho. Você está do lado de fora batendo. Quem bate na porta tem uma expectativa, sim ou não? De que quem está do lado de dentro vai abrir a porta, sim ou não? Sim. Mas apenas quem está dentro da casa cabe abri-la ou não. A mim, a você apenas bater. E aqui não se trata de qualquer porta, na porta do coração de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, nessa noite de oração e de clamor, você tem dignidade de filho de Deus. Então não fique mais batendo na porta como se fosse um estranho. Você está batendo na porta do coração de Deus essa noite, sim ou não? Sim. Mais uma vez, sim ou não? Sim. Mas não mais como estranho, como filho. O filho bate e sabe que o pai vai abrir, mas se o pai não abrir, o filho continua batendo na porta. Fomos para Itaporã ontem. Tem alguém aqui de Itaporã? Atendi uma moça que eu tinha atendido ela em Dourados. Toquei com a relíquia de Santa Teresinha no ventre dela. Ela tinha acabado de receber a notícia que ela teria que tirar o neném. A gestação era atípica. E ela, chorando, disse: eu só quero a vontade de Deus. Toquei com a relíquia, rezamos. Ela ia voltar a semana seguinte no médico. Voltou a semana seguinte no médico. Descobriram uns nódulos, uns tumores que precisavam ser retirados. Marcaram a cirurgia. Quando abriram ela, não conseguiram encontrar os tumores. Fecharam a barriga de novo e disseram: peraí, mas tinha aqui um saco gestacional, nem isso nós vimos. Vamos esperar a semana que vem, talvez nós tenhamos que abrir de novo a sua barriga. Voltou a semana seguinte, o médico passou o aparelho de ultrassom, já encontramos, dessa vez, a bolsa gestacional. E foi desenrolando a história, desenrolando, e para a medicina era uma gestação impossível de continuar. No final das contas, eles se surpreenderam. Por quê? Porque não eram mais um neném, eram 2. Mais impossível, o médico disse, do jeito que eles estão aí, na mesma placenta, eu não sei os termos técnicos, não dá para continuar essa gestação. Voltou, alguns dias depois, ampliaram a imagem e viram uma linha que separava as duas gestações dentro do ventre. Desculpe a minha ignorância em termos técnicos. Não sou médico? Enfim, o que era para ser morte, e nós fomos jantar lá na casa deles ontem, em Itaporã. A Jane está aqui, o Paraíba, para testemunhar essa graça. Está lá com a gestação, a improbabilidade humana, não tem explicação coerente e plausível para os homens, mas tem explicação para Deus. Está lá a gestação, o que era para ter sido feito aborto, o que era para ter sido feito curetagem, nada, porque o que Deus fez foi abrir a porta, e quando a porta do coração de Deus se abre, não tem quem fecha. Amém? Agora sim, pode aplaudir. Aleluia. É só para que você entenda que você tem dignidade de filho. Bata no teu peito e diga: eu tenho dignidade de filho. E agora sim, fecha os teus olhos, antes mesmo de começar a pregação. Porque agora sim, entrando na presença de Deus mais do que nunca, porque nós já estamos, você vai dizendo para Ele, aí
do teu jeito de orar, com as tuas palavras: Senhor, eu desejo uma porção dobrada. Senhor, eu desejo ser fiel às tuas promessas. Vai abrindo a tua boca e vai dizendo: Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Eu não estou pedindo esmola, eu não estou pedindo nada que não seja a dignidade de teu filho. Sou teu filho, dá-me a tua presença, muito mais do que a tua graça. Olha a oração, minha gente: dá-me a tua presença, muito mais do que a tua graça. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua amizade me basta, Senhor. Feche os teus olhos, e se te faltarem palavras, vai orando na linguagem do Espírito, vai orando em línguas, e vai batendo na porta do coração de Deus, até que ela se abra. Isso, vai orando. Eu vou pegar essa foto, eu vou pôr aqui no altar, tá? Diante das relíquias. Isso, vai orando, vai orando. Enquanto você está orando, a emoção que o Senhor está me dando. Se você trouxe fotografia de alguém hoje, você vai sair do teu lugar agora e vai colocar essa fotografia aqui na mesa, onde estão as relíquias. Se você trouxe a peça de roupa de alguém, não sei, você vai colocar aqui também na frente. Agora é a hora, vai orando em línguas. Vamos entregar ao Senhor as nossas causas. Se você trouxe a carteira de trabalho, coloca diante das relíquias. Se você trouxe um documento de um processo judicial, de uma aposentadoria, de uma pensão, coloque aqui diante das relíquias. É hora de clamar, é hora de bater na porta do coração de Deus. É hora do pedir e recebereis. Batei e a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede recebe, aquele que está batendo, a porta se abrirá, diz o Senhor. Traga para o altar as tuas causas, os teus impossíveis. Se alguém trouxe o laudo de exames médicos, leve. Se você tem até no celular o laudo, traga o celular, coloque aqui na frente, diante das relíquias. Vamos orar, vamos clamar. A misericórdia de Deus vai nos alcançar. Pedi e recebereis. Batei e a porta vos será aberta. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. É essa palavra que me vem. Nunca houve noite que pudesse impedir as mãos de Jesus a me ajudar, a te ajudar. Essa é a palavra profética dessa noite. Milagres, 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 milagres. Vai orando, enquanto o ministério já vai pensando numa música que vai encaixar nessa moção. Milagre, milagre, diz o Senhor, milagre. E o maior milagre dessa noite é o milagre da presença de Deus. O maior milagre dessa noite é o milagre da companhia de Deus. É o milagre do relacionamento com Deus. É o milagre da amizade com Deus. Vai orando, fecha os olhos, vai orando, e eu vou profetizando. Não há noite escura que dure para sempre. Não há treva que não vá acabar. É milagre, é o milagre da presença, é o milagre da amizade, é o milagre da sintonia. A palavra é essa: haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre. Vai orando, vai orando, vai orando. Fecha os olhos, vai cantando com esse louvor. Isso. Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema. Fecha os olhos. Faça dessa música a tua oração. Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse. Canta a tua história. Canta, filho. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que me anda lá. Eu peço para os céus da boquinha, vão até o povo, fecha os olhos.
E você, quando tocar nessa pessoa, você vai dizer para ela, como eu disse para esse menino: haverá um milagre, haverá um milagre. Os servos vão, toquem um, outro. Já vamos começar o grupo pelo final, pelas reversas. Haverá um milagre, servo. Toca num, no outro e diga: haverá, sim, haverá milagres. Em nome de Jesus. Creia, 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 creia. Vai orando, não pare, não pare. Shuri alabara, shuri alabara, shuri alabara. Shuri cantar alabara, shuri alabara. Pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Shuri alabara, shuri. Aquilo que parecia. Canta a sua canção, canta a sua história. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre. Feche os olhos. Isso, o ministério continua cantando. Olha o que Jesus está me falando enquanto os servos vão orando. Jesus me fala assim: sabe por que eu não estou operando mais milagres no meio da minha igreja? Porque a minha igreja parou de me pedir, porque vocês já não me pedem mais. Olha o que Jesus está falando. Sabe por que os paralíticos pararam de andar? Estou falando em algumas pessoas se arrepiam muito, muito. Jesus está falando, sabem por que os paralíticos pararam de andar? Porque vocês já não me pedem mais para que os paralíticos andem. Jesus está falando, vai cantando isso. Sabe por que os cegos não voltaram mais a enxergar? Porque vocês pararam de me pedir que os cegos fossem curados. Este é o problema da nossa geração. Nós paramos de pedir para Deus. Mas nessa noite, um pouquinho, nós vamos pedir: Senhor, nós queremos ver os paralíticos andando. Senhor, no teu nome, nós queremos ver os cegos enxergando. No teu nome, Jesus, nós queremos ver os mortos ressuscitando. Haverá milagre, haverá milagre. Haverá milagre. Canta, canta, canta. Pede para Deus o milagre. Pede para Deus a cura, a conversão. Fecha os olhos e ora. Fecha os olhos e se entrega. Uria suria, uria lava, uria lavada. Uria la suria lavara lavara. Uria suria lavara lavara. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Pede para Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que Obrigado, parecia Obrigado. ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Obrigado, Jesus. Vai se sentando e vai cantando. Isso, vai cantando, vai se sentando. Em oração. Isso, em oração, vai se sentando. Vai se sentando, vai se sentando. Oh, Jesus. Eu quero te ser Misericórdia. Dos desempregados, misericórdia, Jesus. Eu sou a tua imagem. Misericórdia, Jesus.
bênção, ó filho de Davi. Quem trouxe a Bíblia, vá abrindo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Isso, faz o fundinho musical, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Atos 19, 13. O tema dessa pregação é a importância de um relacionamento profundo com Deus. Eu falo e vocês completam a frase. A importância de um relacionamento profundo com Deus. Atos 19, 13. Por que dizer que se relaciona com Deus? Qualquer pessoa pode dizer. O problema está que os nossos relacionamentos com Deus são rasos. Por isso, o grande chamado dessa pregação é: pare de brincar de ser católico. E o segundo chamado é: não brinque com o mundo espiritual. Olhe para quem está do lado e diga: pare de brincar de ser católico. Porque a sensação que dá às vezes é que a gente participa de um clube, não menosprezando os clubes sociais, mas não transforme a igreja em uma ONG, não transforme a igreja em um clube social que te dá promoção, que te dá status. Não brinque de ser católico. Eu quero trazer o grande perigo no mundo espiritual que muitos católicos estão correndo por brincarem de serem católicos, por brincarem de serem cristãos e por terem um relacionamento zerado com Deus, raso, ou, na pior das hipóteses, por não ter relacionamento nenhum com Deus. A grande pergunta é: como está o teu relacionamento com Deus? Atos 19, 13. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome de Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim precediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Nisso, o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de dois deles, e subjugou-os de tal maneira que tiveram que fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Esse caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso. Encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para essa palavra bem forte. Bem forte. Falar de relacionamento com Deus é falar de casamento com Deus. Repete comigo: casamento. Quem é casado aqui, levanta a mão. Pois bem. O futuro do teu matrimônio depende da tua fidelidade ao teu cônjuge, sim ou não? Como é que está o teu
casamento com Deus. Tem gente aqui que não é casado com Deus. Tem gente aqui que vive amaziado com Ele. Vive um lance. Vive um caso. Se os teus encontros com Deus for encontros casuais, você vai viver pior que essas pessoas viveram aqui em Atos 19. Primeira coisa que eu quero te dizer, cuidado. Antes de carregar o nome de Jesus na boca, você precisa carregar no coração. Cuidado. Nem todo aquele que diz Jesus, Jesus, Jesus entrará no reino dos céus. Cuidado. A gente fala muito de Deus para as pessoas, mas nós podemos correr o risco de falar de um Deus estranho, de um Deus desconhecido, de um Deus do qual nós não nos relacionamos, nós não temos compromisso. Nós nos encontramos às vezes, às quintas-feiras, na comunidade Boquim. Às vezes, nós nos encontramos às segundas-feiras, na capela Nossa Senhora do Rosário. Às vezes, quase nunca, nas missas dominicais. É ou não é encontro casual? Então olha para quem está do lado, dá de dedo na cara dessa pessoa assim, ó, e fala para ela, encontro casual com Deus não dá. Às vezes, eu sou católico, mas às vezes eu não vou na igreja. Porque sabe, né? Não precisa ir na igreja para ser católico. Essa pessoa não tem relacionamento com Deus. É como se ela tivesse casado com o marido, com a esposa, e dissesse assim, eu não preciso morar na casa. Eu não preciso vê-lo. De vez em quando é o suficiente. Por isso, cuidado para não carregar Jesus na boca e não carregá-lo no coração. Isso pode se transformar na maior tragédia da tua vida. Por quê? Porque falta relacionamento com Ele. Repete comigo, falta relacionamento com Ele. Olha para quem está do lado não dormir e diga, falta relacionamento com Ele. É interessante. Porque a gente diz que é amigo, eu estou cansado de falar sobre isso. Pela milésima vez, a gente fala que é amigo de Deus. Mas que espécie de amizade é essa? Você deixa para rezar quando está cansado. Vai dormir vai rezar à noite, quando já está capenga, quando já está dormindo. E o cabra é tão miserável que ele reza deitado. E diz assim, nem consegui terminar meu terço. Estava tão cansado no primeiro mistério, Ave Maria. Dormiu, o miserável. Olha para quem está do lado e fala, deixa de ser miserável. Você acorda 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, e você é tão miserável que você nem tira o pijama. Você reza deitado com os olhos abertos, cheio de ramela, e o outro fechado. Eu nunca vi uma criatura rezar diante do Santíssimo de zorba, de cueca. Olha para quem está do teu lado aí, pelo amor de Deus, fala para essa pessoa, não se adora Jesus de zorba. Fala para o homem aí. Que loucura! Olha como está. Não, nós estamos rindo, mas a gente devia estar chorando, porque é trágico. Porque você vê na igreja, vê um cabra de samba canção, ajoelhado na frente de Jesus Eucarístico, você vai falar para ele, vai para casa, vai pôr uma roupa. Mas lá em casa, você bate no peito para falar, eu rezo com o Frei Gilson, 4 horas da manhã, de samba canção miserável. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Ele pode estar na tua boca, mas ele ainda não chegou dentro do teu coração. Isso é perigoso, 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 perigoso. Sabe qual é a grande temática dessa passagem? Nós vamos ter que começar a sofrer de vergonha alheia. Porque vê esses homens que se meteram a falar de Jesus sem nunca ter conhecido Ele, sem nunca ter tido relacionamento com Ele, passaram a maior vergonha da vida deles. Sim ou não? Porque eles tiveram que ouvir do capeta. Ei, Jesus a gente conhece, Paulo também. E os 6 quem são? Olha para quem está do teu lado e diga assim, eu estou com vergonha de olhar para você agora. Ouvir isso de qualquer pessoa até vai, mas ouvir isso do capeta,
Quem é você? Jesus eu conheço, Paulo também. E você, quem é? Mas sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente começa a ir um pouquinho na igreja e a gente começa a achar que a gente é o alecrim dourado. Lembra da musiquinha que a gente cantava? Vamos cantar ela agora? Como que era a musiquinha para criança? Alecrim. Vamos cantar? Vamos cantar isso para a pessoa que está do lado agora? Porque você está sentado do lado do alecrim dourado. A pessoa começou a vir ontem para a igreja e ela já se sente o alecrim dourado. De novo, vamos lá, vai lá, no 3. 1, 2, 3. Vocês são ruins de cantar, hein? Misericórdia. Eu não estou nem cantando. A pessoa começa a vir ontem para a igreja e ela já acha que é o alecrim do campo, que é o alecrim florido, o alecrim dourado. Nossa senhora, a irmã até abriu a boca agora. Você vai olhar para quem está do lado e vai dizer assim, só assim, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, alecrim dourado. Ei, é verdade, minha gente, não se sinta o alecrim dourado. Porque começou a rezar o rosário, porque começou a adorar, sabe por quê? Porque se Jesus ainda tiver só numa parte do teu corpo, que é a boca, e não tiver chego ainda dentro do teu coração, você vai passar a maior vergonha da tua vida diante do diabo, porque o diabo vai dizer para você, como disse para esses aqui, eu conheço Jesus, eu conheço os santos, eu conheço a igreja, mas eu não sei quem é você. Olha para quem está do lado e diga assim, ou você se converte, ou você morre logo de uma vez. Eu tenho uma notícia para te dar. Se você estiver vivendo pela metade, na superficialidade de uma coisa que você disse que é relacionamento com Deus, mas de relacionamento não tem nada. Ou você muda de vida enquanto há tempo, ou então quem vai te pegar no caminho não vai ser Jesus. Quem vai te pegar no caminho vai ser o próprio capeta, o próprio Satanás. Eu vivi a vida inteira pregando e falando para o povo, cuidado, Jesus vai te pegar, Jesus vai te pegar, Jesus vai te pegar. Mas sabe o que aconteceu aqui em Atos 19? Quem pegou aqueles que estavam com Jesus só na boca e longe do coração, não foi Jesus que pegou eles. Quem pegou eles foi o capeta. E o capeta deu uma surra neles. Cuidado, porque se você continuar vivendo uma vida mais ou menos, uma vida miserável, mesmo dentro da igreja, com os mesmos péssimos hábitos, com os mesmos pecados, com os mesmos vícios, porque vir na igreja não faz simplesmente o diabo sair da tua vida, sair da tua casa. Tem uma oração que é poderosa de exorcismo, e essa oração se chama vida de conversão, vida de santidade. Essa oração se chama tira Deus da boca e começa a colocar Ele dentro do teu coração. Aí o diabo começa a ir embora da tua vida, embora da tua casa, embora dos teus projetos, embora do teu casamento, embora da tua loja, da tua empresa, do teu comércio. Está entendendo ou não? Vida de intimidade com Deus. Quanto mais perto você tiver de Deus, mais longe o diabo vai estar da tua vida. Você pode até dizer, mas Ricardinho toda hora é diabo, 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 mas não tem uma pessoa que mais falou do diabo na Bíblia do que Jesus. O problema é que a gente continua achando que é o alecrim dourado, o alecrim do campo, que nasceu sem ser semeado. Que a gente vem na igreja, mas não precisa mudar de vida. Não precisa abandonar o pecado, o adultério, a prostituição, a promiscuidade. O problema é que a gente pensa que está tudo bem do jeito que a gente está vivendo. E não está. E aí a gente fica procurando gente, inclusive de dentro da igreja, para assinar embaixo o nosso pecado. Mas isso não muda o pecado. Ah, mas o padre fulano, com todo respeito ao clero, mas o fulano disse que eu estou autorizado a continuar fazendo isso.
Mas se a igreja está dizendo não, não adianta você ficar procurando quem autorize ou não autorize. O que é pecado é pecado, o que é errado. Então, fique com a igreja é mãe. E se a igreja está falando não, é não e ponto final. Aleluia! Vocês vão aplaudir porque estão mortos? Segunda coisa que eu quero dizer. Se você ler o versículo 8, que antecede essa passagem dos exorcistas judeus, você vai ver a história de Paulo. E a segunda coisa que eu quero dizer é o que difere Paulo desses filhos, desses judeus. O que difere? Porque se você ler do 8 até o 12, você vai perceber que a intimidade de Paulo era tão grande com Deus. Versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que os lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se dele as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. O que realmente difere Paulo desses judeus, abre aspas, exorcistas? É que enquanto os judeus haviam apenas ouvido falar de Jesus, Paulo, que nem tinha convivido com Jesus, mas o tinha aceitado como Senhor. E o fruto dessa amizade é que a autoridade de Paulo era a autoridade do próprio Jesus. Paulo viveu um relacionamento tão profundo que um dia ele disse assim: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é fruto de um relacionamento tão íntimo, que Paulo chegou ao ponto de declarar: nós não somos mais duas pessoas, nós somos uma única pessoa. Quem é casado aqui, mais uma vez, levanta a mão. Na igreja, o sacramento faz isso com o casal, sim ou não? Eram duas pessoas, sim ou não? Depois do matrimônio, são uma. O que eu quero dizer é que está faltando para a tua vida espiritual um casamento místico com Deus, a tal ponto de vocês deixarem de ser duas pessoas, de nós deixarmos de ser duas e sermos uma só pessoa. Por isso que os mesmos milagres que Jesus fez, Paulo fez, e ainda maiores, porque Jesus já havia prometido isso. É isso que difere esses judeus de Paulo, porque o relacionamento de Paulo com Jesus, de Jesus com Paulo, era profundo. Repete comigo: profundo. Sabe o que está faltando no meu cristianismo e no seu? Profundidade, comprometimento, amor, entrega. A tua oração pessoal não deve ser na hora que você está mais cansado. A tua oração pessoal deve ser nas primeiras horas do dia. Se você continuar tratando Deus como um porco que recebe migalha, resto de comida, você não tem amizade com Deus, porque Deus não é porco. Você tem que tratar Deus dando para Ele o primeiro, a primícia. Isso é amizade de verdade. Mas para Ele é só resto. Eu vou na igreja quando dá, eu rezo quando dá, eu dou dízimo na minha paróquia quando sobra. Deus está sendo tratado como um porco na tua vida. Desculpa a sinceridade. Você só dá para Ele resto. E aí há quem diga assim: eu vou servir na igreja, na pastoral do batismo, na pastoral da catequese, quando eu me aposentar. Faz assim para quem está do teu lado. O tempo de servir a Deus é agora, é hoje. Então você tem que tomar vergonha na cara. Se você é amigo de Jesus, procure o teu padre, procure a tua paróquia e vá trabalhar na messe de Cristo. Vá trabalhar nos vicentinos, vá trabalhar na pastoral do dízimo, vá trabalhar na pastoral carcerária, vá trabalhar na pastoral familiar, vá trabalhar nos grupos de oração, nas novas comunidades, porque tem muita messe, mas os operários continuam um pouco. E os poucos que estão na messe estão vivendo uma vida rasa, quase nada de intimidade com Deus. Você está sendo chamado essa noite, muito mais do que chamado, convocado
para a messe. Olha para quem está do lado e diga: Deus está te chamando para a messe. Próxima coisa que eu quero te dizer: sempre há tempo para mudança. Olha para quem está do lado e diga: sempre há tempo para mudança. E mais uma vez aqui eu quero dizer: mudança de dentro para fora, e não o contrário. Você precisa começar a mudar de dentro para fora. O autor sagrado vai dizendo que quando o povo olhou e viu a pisa, como dizia minha avó, a surra que os demônios deram nesses judeus, saíram correndo, estraçalhados, envergonhados. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a reconhecer os seus erros, os seus pecados. Aqueles que tinham se dado a magia, que tinham se entregue a coisas que contrariavam e contrariam a fé, queimaram os livros, reconheceram os seus pecados e mudaram de vida. O que está faltando para o meu relacionamento e o teu relacionamento com Deus ser profundo é uma mudança de dentro para fora de comportamento. Está precisando profundidade, amizade, compromisso, está precisando diálogo. Se você quer Deus, porque Ele te quer, você precisa reservar as primícias do teu tempo para Ele. Você precisa começar a tirar Ele da boca e começar a colocar Ele dentro da tua alma, dentro do teu coração. Sabe qual é o sinal disso? O sinal que isso está acontecendo é quando você começa a vir para a igreja e as pessoas começam a ver que lá no trabalho você está diferente, que lá em casa você não está falando mais alto, você não está falando mais palavrão. Imagina, dizia um santo da igreja, se a gente pudesse comer as mesmas palavras que a gente fala durante o dia, como ia ser a tua refeição? Tinha gente que simplesmente ia ter que comer o Satanás. Vou repetir. Imagina se tudo que você fala durante o dia fosse se transformar em alimento para você comer durante a noite. Porque tem gente que fica o dia inteiro assim: cão, Satanás, diabo, cão, diabo, desgraça, desgraça. Imagina que isso vai virando um alimento e no final da noite você tem que comer isso. Você vai ter que comer o Satanás, porque ele não sai da tua boca. Então, levar Jesus apenas na boca não dá, é raso. Mas também levar o diabo, o demônio, o tempo todo, palavrão, xingamento, negativismo, é isso que você vai comer durante a noite. Por isso que tem gente envenenada, mas não está envenenada com o que está vindo dos outros, está envenenada com o fruto da própria boca. O peixe morre pela boca, não é? Olha para quem está do teu lado e diga: você está morrendo pela boca. Mas quando as pessoas lá fora verem que você está tendo intimidade com Deus, elas vão ver que você começa a ser melhor, que você começa a ser mais caridoso, que você começa a ser mais preocupado com os outros, porque até então você só se preocupava com o seu próprio umbigo. Começam vendo você mais gentil, começam vendo você honesto, justo, íntegro. Aquele que trapaceava no comércio não trapaceia mais. Aquele que roubava, sonegava impostos, está mudando, está mudando, está mudando. E as pessoas começam a dizer: nossa, você está diferente, o que está acontecendo com você? Você não precisa falar nada, porque a tua vida é a mais plena expressão da intimidade e da amizade que você está tendo com Deus. Se é raso, a vida é rasa. Se a intimidade é pouco ou quase nada, a tua vida vai andar na mesma direção das tuas escolhas, das tuas amizades com Deus e com os santos. Por isso, toma muito cuidado, para não correr o risco de ouvir de Jesus o que os hipócritas, o que os fariseus ouviram: sepulcro caiado, bonitinho por fora e podre por dentro. Será que por hora na vida a gente não age como um sepulcro caiado?
todo mundo olha a nossa vida, está tudo maquiado, está tudo bonito, está tudo impecavelmente, mas dentro está podre, está podre, está podre, está podre, está podre, está podre. Olha para quem está do teu lado e diga: você não pode ser um sepulcro caiado. Naquela época o sepulcro era pintado, mas dentro estava podre, alguém pisava e afundava. A tua vida não pode se assemelhar a esse sepulcro. Tem gente que é pior que sepulcro. A boca abre e só sai podridão, só sai notícia ruim, só sai coisa maldita. Você não pode ser um sepulcro caiado. A tua intimidade com Deus tem que abrir a porta do túmulo do teu coração, porque esse coração não foi feito para ser túmulo, esse coração foi feito para ser sacrário. Infelizmente, Jesus eucarístico, que era para estar dentro de um tabernáculo santo e sagrado na tua alma, está dentro de um túmulo apodrecido, de um túmulo podre, e na minha alma também. Mas essa é a noite de você pedir para o Senhor: abra o meu túmulo como abriste o de Lázaro, e tira tudo o que tiver de podre aí de dentro, porque a partir de hoje eu me comprometo em um relacionamento de casamento, fidelidade, amizade, confiança, entrega, amor com ti, Jesus. O problema é que quando a gente tem intimidade com Ele, nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Então você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer assim: nem tudo com Deus vai ser do jeito que você quer. Ou você confia no amor e na amizade com Ele, ou então você escolha outra pessoa para essa amizade. E aqui eu quero trazer o testemunho de uma santa da igreja chamada Santa Rosa de Lima. Repita comigo: Santa Rosa de Lima. Tem gente que está com o olhinho pequenininho, quase dormindo aí. Fala para essa pessoa o nome da santa, por favor, bem alto para ela acordar. Santa, fala. Eu estou falando, vocês estão olhando para mim. Não sou eu que estou dormindo, não. É quem está do teu lado. Olha para essa pessoa agora. Olha, para ela acordar. Dá um cutucão nela aí, dá um cutucão nele. Dá um cutucão para mim, por favor. Aí cutuca, fala o nome da santa: Santa Rosa de Lima. Eu sei que vocês não gostam desse negócio de ficar cutucando, de ficar falando. Eu também não gosto. Mas se não for assim, vocês dormem na pregação inteira. Dorme no começo, acorda só no final. Eu lembro que eu estava pregando um retiro e era bem festa de Cristo Rei. Novo ano litúrgico. E uma senhorinha dormia o tempo todo, pregação inteira, ela dormia todo o tempo. E numa hora lá o padre, no meio da missa, inclusive na missa ela estava dormindo, o padre pediu, e ela dormia na missa: vamos levantar e vamos dar feliz ano novo para a pessoa que está do lado. E todo mundo levantou e começou: feliz ano novo, feliz ano novo. A velha acordou atordoada e falou: que ano novo? Que dia que é hoje? Eu pensei comigo: essa miserável dormiu tanto, já está achando que é 1º de janeiro. Olha para quem está do lado e fala: acorda! Porque o diabo também faz cafuné na cabeça da gente na hora da pregação para a gente dormir. Mas é muito mais do que acordar do sono. A palavra profética aqui é acorda para a vida. E quem chacoalhou aqueles homens hoje, nessa ocasião em Atos, foi o próprio inferno. Que vergonha! O próprio inferno chacoalhando a gente. Se você não mudar de vida, você, torna a repetir, vai passar a maior vergonha da tua vida. Para de queimar o filme de Jesus. Olha para quem está do lado e fala: para de queimar o filme de Jesus. Santa Rosa de Lima é o nome da santa. Ela sofria de dores cruéis de enxaqueca. Aquela que quando dá, você não consegue ficar com o olho aberto, olhando claridade. Quem sofre disso aqui? Levanta a mão bem alto. É terrível, não é? Toma remédio, 1 miligrama, e toma isso, e toma aquilo, nada sara, nada, você vai ficar louco, parece que vai ficar louco. A santa sofria deste mal. Rosa de Lima. Conta a tradição que Nosso Senhor se aproxima dela, menino Jesus. Presta atenção, com a bolinha na mão, uma bolinha de couro. Um encontro místico.
Isso não é para qualquer um. Se aproxima e diz para Rosa de Lima: vamos brincar? Você vai entendendo aí o que é ter intimidade com Deus, o que é ter amizade profunda com Ele. Você está esperando grandes coisas e místicas. Olha o que aconteceu com a santa. Jesus, o menino, aparece e pede para ela: vamos brincar comigo? Ela aceita, vamos. A brincadeira vai funcionar da seguinte forma: eu vou jogar a bola para cima e você também vai jogar. Quem conseguir jogar a bola mais alto vai ter direito de fazer um pedido para o outro. Olha que coisa. Primeiro menino, Jesus, jogou. Beleza, a bola foi alta. Rosa de Lima pegou a bolinha e jogou com toda a força. E a bola foi bem mais alta. Pronto, o menino Jesus falou: você tem direito de me pedir o que quiser. Esse é o nosso compromisso. A gente imagina que ela pudesse pedir qualquer coisa na vida, né? O que é que você pediria para Jesus se ele falasse isso para você agora? Pede-me o que você quer. Pede que eu vou te dar, eu vou te conceder. Dá para imaginar o que ela pediu? Sim ou não? Sim. Ela disse assim: não quero mais essa dor. Cura-me dessa dor de cabeça. Jesus falou: é justo. E imediatamente, a dor de cabeça passou. Jesus falou: vamos de novo. Ela jogou a bola mais uma vez. E nosso Senhor, nessa hora, certamente usou da sua divindade e jogou a bola bem mais alto que a dela. Dessa vez quem ganhou foi ele. Ela disse assim: ô irmão, não para o violão não, que senão você me mata, tá? Continua aí para mim, por favor. Isso. Dessa vez quem ganhou foi Jesus. E ela disse para Jesus: agora é a sua vez. Jesus disse: eu vou fazer um pedido. Escuta bem. Mas depende de você, se você quiser ou não. Se você não quiser, está tudo certo. Mas eu tenho um pedido para te fazer. E ela disse: por favor, Jesus. E Jesus disse assim: o meu pedido é para que... tem gente dormindo, acorda. Acho que a história não está interessante. Mas mais interessante que isso, é impossível. Jesus disse: o meu pedido é voltar a sua dor de cabeça, a sua enxaqueca. Você não é obrigado a aceitar. E ela disse: por que, Jesus? Ele falou assim para ela: porque se você pudesse ver a quantidade de almas que são salvas do purgatório, quando você tem enxaqueca, você suportaria essa enxaqueca para o resto da sua vida. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Bate mais forte para ver se quem está dormindo acorda. Dá um grito aí, vai. Só vai dormir mesmo quem tiver morto de sono, misericórdia. Porque tem um sono que é tão arrebatador que a pessoa cai até da cadeira. Cuidado para não cair da cadeira. O dia que você entender, e eu também, que o fruto do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Deus, tem que ser tão profundo, que quando Ele pedir para mim e para você, aguenta essa situação. E não pede para eu tirar, não. Porque eu tenho salvo muitas pessoas por essa situação, por esse sofrimento. Você vai parar, e eu também, de ser egoísta. Porque não dá para ter uma amizade pautada no egoísmo. Não dá para ter um casamento pautado no egoísmo. Eu conheço muito casamento pautado no egoísmo. Que o marido ou a esposa bate no peito e diz assim: meu salário, meu carro. Eu até me lembro de um que tinha muito dinheiro, é muito egoísta, não dava nada para a esposa passava necessidade, os filhos também. E um dia ele disse para ela: você vai me garantir que o dia que eu morrer, você vai pegar todas as minhas joias, todo o meu dinheiro, e vai no banco, vai sacar tudo, e vai enterrar junto comigo. Tem gente que vive casamento assim. E ela prometeu.
o dia que ele morreu, ela pegou uma caixinha, e as pessoas que conviviam sabiam da promessa, e estavam curiosos, será que ela vai cumprir a promessa? Porque tem gente que está com sangue nos olhos, quer ver a desgraceira acontecer. Vai enterrar ou não vai? Que nós vamos lá no cemitério saquear aquele desgraçado. Depois que foram embora todo mundo. E viu que ela colocou uma caixinha pequenininha dentro do caixão, fechou, lacrou. E aí perguntaram para a viúva, e aí? Colocou todo o dinheiro dele lá? Sim ou não? Ela falou, cumpri minha promessa. Mas nós não vimos dinheiro. Ela falou, não, eu preenchi um cheque. Ele que vai descontar esse cheque no quinto dos infernos. Relacionamento. Deve ter um banco no inferno, né? Ele que vai lá sacar o dinheiro. Relacionamento pautado no egoísmo. Meu celular, minha senha, minhas contas. Não. Você não entendeu nada. Nada. Mas dá tempo de você mudar ainda. Dá tempo de você compartilhar a tua vida com a tua esposa, com o teu esposo. Dá tempo ainda de você compartilhar a tua vida com Deus. Porque senão, no dia da tua morte, olha para quem está do lado e fala, no dia da tua morte, alguém vai colocar um cheque dentro do teu caixão. E junto com o cheque um recadinho. Não espere passar da data. Para sacar o dinheiro com o capeta. Brincadeiras à parte, como é que está o teu relacionamento com Deus? Será que é barganha? Será que a gente fica assim, eu te dou e você me dá, eu te faço e você me faz? Se eu faço muito, você me dá muito. Para de barganhar com Deus, meu irmão. Para de ficar falando, não, mas eu não consigo, eu já tentei parar, mas é mais forte que eu. O que é prioridade na tua vida? O que é prioridade? O que é escolha? O que é propósito? Mas se você escolheu Deus, fique com Ele, fique com amizade, fique com o céu. Mas se você escolher os demônios, você vai continuar passando vergonha. Você vai continuar apanhando. E aqui você não vai apanhar do diabo como o Padre Pio apanhava. Porque o Padre Pio apanhava do demônio porque era santo. Porque o demônio via nele traços grandiosos de santidade. O demônio batia no Padre Pio a noite inteira. E no outro dia, quando o Padre Pio ia celebrar a missa, o diabo falava, eu te bati a noite inteira. Uma endemoniada lá na porta da igreja disse para o padre, eu te bati a noite inteira e você ainda vem assim, mancando, celebrar? E o Padre Pio só falava para o capeta, quieto. E seguia o caminho dele para o santo altar, para a santa missa. Mas não é assim que a gente está apanhando do diabo. Nós estamos apanhando do diabo porque nós somos sem vergonha, porque nós somos mentirosos, porque a gente fica com uma fé de fachada e a gente pensa que esconde alguma coisa de alguém. A gente faz propósito quaresmal de não comer doce e dá um pouco, está se empanturrando de doce e está com a boca toda lambuzada de doce e fala, ai, eu esqueci. O pior não é isso, o pior é que a pessoa é tão miserável e fala assim, agora que eu já comi mesmo, agora vou enfiar o pé na jaca. A Bíblia diz, cumpra os votos que você fez com Deus. Caiu, começa de novo, mas não viva uma fé de fachada. Não adianta você falar que não bebe bebida alcoólica e tem uma garrafa de uísque guardada, escondida lá dentro do teu guarda-roupa. Você está escondendo de Deus? Não, e nem muito menos do diabo. Ou você vai ser santo, ou você vai viver a radicalidade do evangelho, ou o diabo vai te pegar na esquina, ou o diabo vai te fazer passar a maior vergonha, como em muitos exorcismos, que o demônio, que é tão sujo, começa a falar o pecado de todo mundo. Quem é você? Você fez isso, aquilo, é o acusador, sim ou não?
Então você escolha de quem você vai querer ficar do lado a partir de hoje. Se é do lado de Deus, pague o preço por isso. Renuncie à vida velha, renuncie ao pecado, renuncie à fofoca, renuncie à mentira. Se é para ficar do lado de Deus, você precisa mudar de vida. Olha para quem está do lado e diga: você precisa mudar de vida. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Eu queria ficar pregando aqui até 1h da manhã, mas a coisa já não está muito boa para o meu lado. Então vamos fazer o que tem que ser feito. Eu quero te desafiar agora, em nome de Jesus. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a um relacionamento profundo, 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 profundo. Um dia você não vai precisar nem falar para o diabo: vai embora. Ele vai olhar para a tua vida e vai embora. Olha aqui para mim. Estava participando de um retiro que o Ironi estava pregando lá do lado da minha cidade. Tinha quase 2.000 pessoas. Fui para participar. De repente, no momento de libertação, uma pessoa que a gente já atendia entrou num grande surto demoníaco. Saiu correndo onde estava, deu uma pesada, um soco no estômago do Ironi. O Ironi caiu longe. Depois o Ironi levantou e disse: segure essa mulher, porque senão eu vou usar com ela uma força que vocês vão me julgar. Levaram ela lá para o fundo, totalmente endemoniada. Daí um pouco, um servo tocou assim no meu ombro: estão pedindo socorro para lá ajudar com a moça e tal. Eu estou falando isso aqui não é para me aparecer, porque o diabo também está ouvindo essa pregação. Talvez muito mais atento que muitos de vocês. E quando eu fui chegando perto, tinha acho que uns 15, 20 servos. E aqui eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém. Porque o dia que eu parar de viver essa intimidade com Deus, essa intimidade de rezar nas madrugadas, essa intimidade de oração pessoal, de leitura da palavra, de eucaristia, de confissão, de vida na graça, Ele vai me pegar na esquina, Ele vai me arrebentar no meio. Eu lembro que tinha umas 15 pessoas segurando ela, e ela se contorcendo, e ela batendo em todo mundo. E eu vou chegando pertinho de onde estava aquela maloca, aquela confusão. De repente, o diabo simplesmente fala para todo mundo: para. E todo mundo ficou parado. Simplesmente o demônio apontou o dedo na minha direção e disse, deu uma risada e disse: olhe lá quem está vindo, o poderoso. E eu disse assim para ele: você bem sabe que eu não tenho poder nenhum, mas aquele que eu trago comigo e aquela que vem com a minha vida, é ela que vai te tirar daqui. Toquei a mão na cabeça e imediatamente o demônio deu um grito e desapareceu e foi embora. Mas o diabo quer mexer com a gente. Ele quer fazer a gente sentir aquilo que a gente não é. Ah lá, o poderoso. Eu poderia já erguer as orelhas como aquele burrinho lá, né? Que estava levando Jesus. Mas eu disse: eu não. Mas aquele que eu trago, sim, te expulsou do céu e agora está te expulsando da vida dessa mulher. Vai embora em nome de Jesus. Deu um grito e foi embora. Quem pode fazer isso na sua vida é você. Então não adianta você pedir para mim: Ricardinho, reza, manda, vai lá em casa, orar, mandar o diabo embora de casa, da nossa vida. Não. Quem manda o diabo embora da tua casa é você. Quem manda o diabo embora da tua vida é você, do teu matrimônio é você, do teu trabalho, da educação com os teus filhos, da tua vida familiar, é você. Você tem autoridade espiritual se você começa a viver a mesma mística que Paulo. Eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Fecha os seus olhos agora. Eu não sei como anda o teu relacionamento com Deus. Eu não sei como anda a tua intimidade com Deus. Talvez você tenha falado muito dele e muito pouco com ele. Talvez você esteja vivendo uma vida de aparências, uma vida de fachada. Talvez você tenha vivido uma vida dupla, está traindo a esposa, está traindo o esposo. Talvez você está vivendo uma vida de regaceira, de bagaceira, de pecado, de vício, de pornografia. Talvez você esteja ofendendo gravemente o coração de Deus.
traindo o teu relacionamento com ele, fazendo as coisas do teu jeito, usando, mulher, métodos contraceptivos, que a igreja está dizendo não, que a igreja está dizendo é pecado. Você está abrindo uma brecha para o demônio, simplesmente porque você e o teu marido decidiram, não queremos mais filho, colocou um DIU, começou a tomar anticoncepcional, e sabe o que está acontecendo? O teu útero se transformou em um cemitério, mulher. Um dia você vai chegar no céu, e Deus vai mostrar um monte de cadeira vazia para você e para o teu marido, e vai dizer para você: essas cadeiras estão vazias, porque foram os filhos que eu quis te dar, e vocês não quiseram receber. Nessas cadeiras poderiam se sentar sacerdotes, nessas cadeiras poderiam se sentar médicos, doutores, juízes, advogados, cientistas. Os filhos que eu quis te dar, e você se recusou em aceitar. Fecha os teus olhos. Talvez o teu útero, mulher, se tornou um cemitério cheio de criança morta. Mas todos esses filhos teus, abortados pelo anticoncepcional, abortados pelo DIU, eles estão no céu. Eles têm alma. Eles tiveram anjos da guarda. Embora tenham vivido pouquíssimo tempo no teu útero, no teu ventre, mas são teus filhos. São teus filhos. Ah, quanta coisa precisa mudar na minha vida. Ah, quanta coisa precisa mudar dentro de mim, Jesus. Converta-me, Senhor. Converta-me, Senhor. Porque a minha vida está longe da tua verdade. A minha vida está longe da santidade. Fecha os teus olhos agora. Meu irmão, não estou te dando indireta nenhuma. Meu irmão, eu estou te provocando a uma metanoia. Eu estou te provocando uma mudança de vida radical. Pare de ficar tentando justificativas para amenizar os teus erros, para amenizar o teu pecado. Para de ficar buscando justificativas. Pare de ficar afundando pessoas junto com você nesse lamaçal de injúria, de pecado, de distanciamento de Deus. Peça para Ele perdão. Perdão pela laqueadura, perdão por ter operado para não ter mais filhos. Peça perdão para Ele e chore. Mesmo que você tenha ouvido de alguém, você está autorizado a fazer isso, porque ninguém tem o poder de autorizar o outro a ofender o coração de Deus, mesmo em nome da fé, mesmo em nome da igreja. Feche os seus olhos. Vai reconhecendo para Deus, se você puder. Eu desejo do fundo do meu coração que o teu coração sangre agora, que o teu coração doa, que você possa sentir quanto você tem ferido Deus, quanto você tem machucado o coração dele, com os teus egoísmos, com as tuas falas. Quanto você tem me ferido, diz o Senhor. Quanto você tem perfurado as minhas chagas, ao invés de secá-las, ao invés de limpá-las. Fecha os teus olhos agora e vai pedindo perdão para Deus. Vai pedindo: foi contra vós, só contra vós eu pequei, Senhor. O que é mal eu fiz diante de vós. Diante de mim está sempre o meu erro, o meu pecado. Diante de mim estão as minhas injúrias, os meus egoísmos. Senhor, eu digo que quero ser amigo teu, mas a minha vida está longe da tua presença. A minha vida está longe da tua verdade, longe da tua igreja, longe do teu evangelho. Perdão. Gente, talvez nunca doeu do jeito que vai doer essa noite o teu coração. Nunca doeu, nunca sangrou. Mas isso que você está sentindo agora não é mais culpa. O que você está sentindo agora é um genuíno arrependimento por ter ofendido o coração de Deus. Feche os seus olhos, vá orando em línguas. O ministério vai cantar. Nós vamos orar mais uma vez. Mas eu quero te desafiar agora a arrancar a máscara do pecado. Eu quero te desafiar agora. Deus não está te culpando. Deus não está dizendo nada mais do que: volte-se para mim, eu sou o Deus que apaga pecados, eu sou o Deus. E se talvez até hoje você teve remorso por essa cirurgia,
Eu estou te dizendo a autoridade do nome de Jesus. Não sei quando isso vai acontecer, mas o Senhor vai te dar a condição de reverter isso. O Senhor vai te dar a condição de nunca mais ocupar o lugar dele na tua vida. Se ele não queria mais filho, ele não ia te dar. Mas você muitas vezes disse: para que ter filho para passar fome? Interessante isso. Você não quis filho para passar fome, mas quis filho para matar. O seu útero se tornou um cemitério. Ah, que diferença! Você não queria filho para morrer de fome, mas teve filho para morrer injustamente, sem nunca ter tido o direito de nascer. Peça perdão para Deus agora, como você nunca pediu. Perdão, Senhor, como me dói isso, Jesus. Ah, se eu pudesse voltar, e se puder, volte atrás. Se puder, repare esse mal, esse crime que ofendeu e continua ofendendo o coração de Jesus. Isso vai te tornar um com Ele, isso vai te dar intimidade, isso vai te dar grandes e preciosas graças. Vai orando em línguas, o ministério vai cantar. Eu quero chamar aqui à frente para a gente rezar, junto do sacrário das relíquias. Todas as pessoas que quiserem, que estão sofrendo agora, que estão sentindo o coração doer, que estão sentindo a alma doer agora, por saberem que fizeram algo que feriu grandemente o coração de Deus no passado. Você sabe, então você vai sair do teu lugar. Não tenha medo de se expor, não tenha medo de se humilhar. Eu quero chamar aqui para frente pessoas que estão sentindo o coração doer agora. Você está sentindo uma angústia, como se estivesse alguém apertando o teu coração. Feche os olhos. Vocês vão ter coragem ou não vão ter? Ou será que você vai continuar se